igreja, boa noite. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, dar início a esse encontro. Romanos capítulo 8, no versículo 38 e 39, vai dizer assim, ouça bem: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar do amor desse Deus Todo-Poderoso. E é louvando e engrandecendo a esse Deus que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Então convido os irmãos a fecharem os seus olhos e juntos começarmos a adorar a esse Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em Tua presença as nossas vidas e tudo aquilo que será realizado aqui nessa noite. Venha, Deus, de uma forma sobrenatural, falar, ó Deus, aos nossos corações e que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, amém? Aleluia, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos sentir a Tua presença, o fluir do Teu Espírito Santo nessa noite nas nossas vidas. Vem, Pai, de uma forma sobrenatural e sonda, Senhor, os nossos corações e vê, ó Deus, se há em nós algum pensamento, algum caminho mau, ó Deus, alguma coisa que nos afaste da Tua presença. Vem, ó Deus, e limpa-nos em nome de Jesus. Venha, Deus, e nos restaura, Pai. É o que nós pedimos nessa noite. Que desde já o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade nas nossas vidas, Pai. Conduz, ó Deus, este encontro, para que seja, Deus, tudo realizado conforme a Tua graça e vontade, Pai. Abençoa, Deus, os nossos irmãos que já chegaram. Abençoa, Deus, aqueles que estão a caminho. Que a Tua presença e o Teu Espírito Santo esteja conduzindo a cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, louvado seja Deus. Naldo, tira para mim um pouquinho esse agudo que está aqui, ó. Esse agudo aí que está latejando aí um pouquinho, por favor. Canal 3, amém. Vamos lá. Você está aqui para adorar a Deus, amém? Quem está aqui para adorar a Deus, diga amém. Oh, glória! Vamos declarar: Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Você está aqui para adorar, amém? Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui e contemplamos
e nos rendemos a Ti, Senhor, porque nós acreditamos. Ela trouxe vida, aleluia, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aleluia. Estamos nós aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, aleluia, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, Senhor, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, Senhor, estamos nós aqui, Deus, para te adorar, para engrandecer o teu nome, Jesus. Venha de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, Deus, pois a Ti nós pertencemos, ó Deus. Não há outro como o Senhor, ó Deus. Tu és digno de honra e glória, Deus. Aleluia. Seja adorado em nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite, amém? Engrandeça o nome do Senhor e diga para Ele: Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, nas nossas vidas, Pai. Venha, ó Deus, e toma, Senhor, o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. Aleluia, Deus, em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. Diga para Ele: a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Você pode permitir isso ao Senhor? Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, aleluia. Esta casa é sua casa, nós, ela, aleluia, Senhor. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa, Senhor, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Peça a Ele, apareça, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Apareça, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça, Deus. Enche este lugar com a tua presença, Senhor. Enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Você entende que o Espírito Santo, ele não quer habitar em templos feitos por mãos, mas ele quer habitar justamente dentro de nós. Não há outro lugar que o Espírito Santo deseja habitar senão dentro de você, dentro do seu coração, dentro do seu interior. Ele quer habitar, ele quer fazer uma morada permanente. Aleluia. Então diga para ele: faça, Senhor, a tua vontade na minha vida, Pai. Vem, ó Deus, e enche este lugar. Enche, Senhor, o meu ser com a tua presença, com esta tua unção, em nome de Jesus. Pai, que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Que tudo aquilo que nos afasta, ou tenta, melhor dizendo, nos afastar de Ti, Pai, seja neutralizado agora em nome de Jesus. Porque nós queremos mais e mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença, mais da Tua unção, Senhor. Que a nossa vida seja uma expressão de louvor a Ti, Deus. Abra a sua boca, abra o seu coração ao Senhor e se derrame na presença dEle. Aleluia, Senhor. Venha, Deus, e enche este lugar, Pai. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche a nossa boca, Deus, de palavras de amor, palavras que engrandeçam o Teu nome, Senhor. Somente Tu és santo, somente o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou até mesmo do que pedimos, Deus. Venha, Deus, conduzir os nossos corações e mentes, Pai. Venha, Senhor, nos conduzir, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo e poderoso é o teu nome, Deus. Não há outro como o Senhor, ó Deus. Tu és digno de honra e glória, Deus. Seja exaltado, Deus. Seja entronizado, Pai. Aleluia. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Aleluia, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Venha, ó Deus, e cuida de cada um de nós aqui nessa noite, Deus. Cuida, Senhor, dos nossos pensamentos, ó Deus, dos nossos sonhos, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Deus, de tudo aquilo que nos entristece, Deus. Venha de uma forma sobrenatural, ó Deus, limpar, ó Deus, transformar, ó Deus, tirar, ó Deus, aquilo que está envelhecido, Deus, e trazer algo novo para as nossas vidas, Pai. Algo novo, Deus, diante de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor, Deus. Não deixe de engrandecer o nome do Senhor. Não deixe de falar palavras de amor ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Seguro, Senhor, seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Creia nisso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Senhor. Em teus braços nós podemos descansar e confiar, ó Deus. Aleluia. Se você se sente seguro na presença do Senhor, declare isso para Ele.
Estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor, aleluia, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele te guarda, amém? Ele te ajuda, Ele te sustenta, aleluia. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E eu creio, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Diga isso para o Senhor. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. A tua palavra nos garante, Deus, que nós podemos confiar e descansar, ó Deus, em tuas mãos, ó Deus. Que em nome de Jesus possamos fazer isso todos os nossos dias e momentos que vivermos nesta terra, Senhor, acreditando e confiando nas tuas promessas, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Antes de você sentar, libera uma palavra para essa pessoa linda que está do seu lado. Olha que benção. Aleluia. Obrigado. Deus, tá bom. Louvado seja Deus. Filha, me ajuda aí, pega meu tablet lá na mochila, por favor.
que a gente vai orar? Que ideia. Vamos orar? Levante suas mãos, vamos unir a nossa fé pela Amandinha aqui, representando Geração Vida. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, Deus. Agradecemos, ó Deus, pelo Senhor estar nos sustentando até aqui, Deus. E de uma forma especial nessa noite nós colocamos em tuas mãos a vida da Amanda, representando todo Geração Vida, Deus. Venha, ó Deus, com teu poder e glória, Deus, e sustenta esta geração. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor de cada criança. Ilumina, Deus, esses lares com a tua presença. Dá sabedoria, Deus, aos pais, aos tios, avós, a todos, ó Deus, para que essas crianças sejam educadas e ensinadas no caminho em que elas devem andar. E em nome de Jesus, mais uma vez eu digo, em nome de Jesus, que se levante homens e mulheres segundo o teu coração, para cumprir, ó Deus, os teus planos para esta humanidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tão bonitinha. Graças a Deus, puxou o pai. Vado seja Deus. Amém, igreja? Oh, glória, viu? Puxou o pai, o pessoal diz até amém. Você arruma uma encrenca, né, cara? É gostar mesmo de viver no perigo, né? No conflito. Ainda bem que ela não ouviu. Tá ótimo, bom demais. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus direção para este encontro. Hoje será uma noite de oração, amém? Espero que você esteja com o coração aberto para orar, clamar ao Senhor nesta noite. Mas antes disso, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Salmos capítulo 46, versículo 1. Livro de Salmos capítulo 46, no versículo 1. Antes da gente começar a orar, eu queria que a gente fizesse uma reflexão a respeito de um tema que Deus colocou no meu coração. E o tema dessa noite é o lugar seguro. Você consegue dizer isso comigo? O lugar seguro. Mais uma vez. O lugar seguro. Vivemos em um mundo marcado por instabilidade. Não sei se você tem essa percepção, mas eu queria chamar a sua atenção para isso. Vivemos em constantes mudanças, constantes transformações. A cada dia a humanidade é surpreendida por notícias de tragédias, por crises financeiras, por enfermidades agora até globais, né? Se já não bastasse os problemas que nós temos nacionais, nós vivemos até globais. Violências e catástrofes naturais. Você pode observar também famílias que se desestruturam, relacionamentos que se rompem, empregos que se perdem, diagnóstico que muitas das vezes vem trazer receio e temor aos nossos corações. Isso tudo, irmãos, só revela uma única coisa: que a vida humana, ela é frágil e vulnerável. Hoje você acordou bem, no final do dia você fica doente, você fica resfriado. Olha que loucura. Você dormiu bem e acorda pela manhã já não se sentindo bem. Olha como a nossa vida, né, e a nossa natureza humana, ela é frágil e vulnerável. Você concorda com isso? Porque super-homem mesmo a gente só consegue ver nas histórias em quadrinhos, né? O Batman não fica doente, né? Você não vê os personagens adoecendo. Mas nós muitas das vezes enfrentamos desafios que são maiores do que nós. E por mais que muitas das vezes o ser humano tenta construir estruturas seguras, ele tenta construir, sabe, uma certa proteção, eu entendo que nenhuma delas é suficiente para sustentar a alma nos momentos mais críticos. Não temos controle sobre o futuro, não temos certeza sobre o amanhã, não temos como prever. Por mais que você veja que a tecnologia tenta prever que amanhã vai chover,
Quantas vezes nós somos surpreendidos com um grande sol? Ou então quando diz que vai fazer sol, chove. Olha como é que é difícil prever o amanhã. E muitas das vezes o coração humano, ele acaba sendo assolado por sentimentos que são medos, por sentimentos que são gerados aí por essa instabilidade, como por exemplo a ansiedade, sentimentos de impotência diante das adversidades. Não é verdade? Isso acontece com você ou acontece só comigo? Mas entenda bem, no plano original de Deus, isso nunca foi o que Ele esperava para a humanidade. Deus não projetou, Deus não criou uma humanidade para sentir dor, para viver com medo, para viver com um sentimento de insegurança no seu coração. Pelo contrário, irmãos, tudo que Deus criou é bom e perfeito. Amém? Diga isso comigo. Tudo que Deus criou é bom e perfeito. Você consegue enxergar isso no início da criação. Na trajetória da humanidade, você vai vendo que Deus criou todas as coisas perfeitas. Só que a entrada do pecado no mundo trouxe esse caos, trouxe essa calamidade, trouxe sofrimento. Nós passamos a conhecer sofrimento de dor, sentimento de dor. Nós passamos a conhecer essa instabilidade. Isso tudo traz para a gente uma distorção para o que Deus tinha no início da sua criação. No entanto, eu acredito que o coração de Deus continua sendo o mesmo, desde o início. Um pai que se preocupa com os seus filhos, um pai que deseja o bem para os seus filhos, e assim nós nos enxergamos na presença de Deus, como filhos queridos e amados. Amém? Assim como eu entendo isso, irmãos, porque diante da fala do profeta Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um futuro, uma esperança. Olha só, olha os pensamentos de Deus e olha essa realidade em contrassenso. Nós vemos hoje sentimentos de dor, de medo, de instabilidade, insegurança, mas o que Deus planejou e o que Deus projetou desde o início foi um futuro e uma esperança na presença dele. Só que o inimigo se levanta e por muitas das vezes ele faz isso e tenta fazer isso na nossa vida. Aonde existe paz, ele tenta trazer a guerra e a calamidade. Aonde existe segurança, ele tenta desestabilizar. Para quê? Para que a gente venha sair dessa presença de Deus. Mas olha que interessante, nós abrimos este encontro em Romanos capítulo 8, lendo lá que nada pode nos afastar do amor de Deus. Olha como é que está dentro desse contexto, que nada pode nos distanciar dos planos originais de Deus. Por isso, em meio a um cenário de incerteza, de dor e de limitações humanas, a palavra de Deus, ela se levanta como um farol seguro para cada um de nós, iluminando o nosso caminho e proclamando uma verdade que é inegável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o texto que eu queria trazer essa reflexão para a gente. Salmos 46, versículo 1, vai dizer ali o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você consegue dizer isso comigo? Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta verdade nas nossas vidas, e que possamos recebê-la, Deus, com amor e graça nessa noite. Pai, em nome de Jesus,
Abre, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos experimentar, ó Deus, a Tua presença, o Teu bálsamo nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, permitir que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e venha agir nas nossas vidas, com poder e autoridade que vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite, e já te agradeço, porque eu tenho certeza, Senhor, que nós vamos sair dessa noite aqui, tomando posse desta promessa nas nossas vidas, em nome de Jesus. É nesse texto, irmãos, que eu encontro essa esperança. É em textos assim que eu encontro segurança e direção. Mesmo que tudo pareça perdido ou sem rumo na minha frente. E é dessa forma que o salmista, ele se colocava. E é o ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje. Deus é o lugar secreto, é o lugar seguro que nós temos. Sempre nós podemos voltar para este lugar seguro. E quem vai dizer isso é o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7. É onde ele diz a mesma coisa, em outras palavras, né, do que o salmista. Ele vai dizer: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Olha só, o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que se refugiam nele. Olha, Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece as pessoas que se aproximam dele com interesse. Ele conhece aqueles que se aproximam dele querendo tirar vantagem. Ele conhece aqueles que se aproximam, talvez tramando contra a vida de outras pessoas. Ele conhece todas as coisas porque Ele é onisciente. Ele conhece os pensamentos e Ele está presente em todos os lugares. E presta atenção, essas pessoas que Ele conhece e essas pessoas que atraem a presença de Deus com a sua fé, conhecem um Deus de milagres, se deparam com um Deus sobrenatural, e que diz para a gente nessa noite, que Ele é refúgio, que Ele é abrigo. Meu irmão, refúgio, ele está relacionado a um abrigo. Refúgio está relacionado a uma proteção contra todo e qualquer ataque. Refúgio é tudo aquilo que nós precisamos num dia que algo vem contra nós. Você sabia que existem algumas pessoas que têm tanto medo de sofrerem algum atentado, que dentro da sua casa, da sua propriedade, existe um lugar de pânico, existe ali uma fortaleza, um lugar impenetrável, com medo, sabe, de sofrer algum ataque, com medo de sofrer algum atentado. Algumas pessoas colocam ali um abrigo, sabe, uma caixa quadrada de ferro, de concreto, material bem rígido, e ficam ali aguardando o socorro que pode vir aí das autoridades. Eu não sei se você tem esse lugar dentro da sua casa. Pelo que eu conheço alguns aqui, não tem. Eu também não tenho, fica tranquilo, estamos na mesma. Mas entenda bem, o que eu quero te falar nessa noite de um abrigo seguro, não é de algo construído pelas mãos humanas, mas eu quero te dizer que o abrigo seguro aqui nesta noite é a presença de Deus, é essa rocha inabalável, é essa proteção que nós não encontramos na construção civil, é uma proteção que nós não encontramos em nenhum outro lugar. E quando nos refugiamos em Deus, nós encontramos paz em meio ao caos. As dificuldades que nós enfrentamos, talvez a dificuldade até de pensar, de raciocinar. Eu não sei se você já se deparou com isso. Às vezes a gente não consegue raciocinar, não consegue pensar. Tamanha tribulação que nós ficamos pensando. Às vezes eu fico assim e eu gosto de andar, sabe? Eu gosto de andar, eu gosto de gastar um pouco de energia. E teve um tempo na minha vida que eu andei da minha casa até o Guanabara, na Rio do Ar. Não sei se você conhece.
eu nem consegui calcular a distância, mas é muito longe. Pensa, de Santíssimo ao Guanabara ali da Rio do Ar. Eu andando e fui andando, fui e voltei andando tranquilo. E em meio a esses passos, a essa caminhada, eu estava ali conversando com Deus e falando: Deus, Tu és bom demais. Olha, o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela Tua presença, pela oportunidade que eu tenho. Eu estava ali conversando com Deus, sabe? Não fazendo uma caminhada com essa para emagrecer, porque isso aí é um esforço inútil, porque logo quando eu chego em casa tem uma pizza esperando. Então é um esforço inútil. Mas era um momento a sós que eu queria ficar com Deus, e eu encontrei essa porta. Falei, eu vou passear, vou para a rua. E aí na rua andando, e foi muito bom. Eu acho que até o West Shopping, eu acho que são 2 quilômetros, ou quase 3, algo assim do tipo. Então uma distância muito boa. E aí isso me chamava atenção, sabe por quê? Porque o lugar seguro que eu estabelecia era a presença de Deus, era a comunhão, era a oração com Deus. Eu digo para você nessa noite, o lugar seguro que nós precisamos é a presença de Deus. Aonde Deus estiver, a paz dele vai recair sobre nós. Davi por muitas das vezes se escondeu em cavernas, mas ele sempre reconheceu que Deus era o refúgio seguro. Você consegue observar isso no Salmos capítulo 18, no versículo 2. Você consegue abrir aí, meu amor? Aqui. Quase que instantâneo, viu? Muito bom, hein? Tá ligado, hein? Que bênção. Olha o que ele vai dizer para o Senhor, irmãos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olha quantas características, olha quanta confiança de elementos de proteção o salmista ele está colocando, dizendo que isso representava o Senhor. Então, se você hoje tem corrido atrás de outros refúgios ilusórios, como vício, como relacionamentos tóxicos, como bens materiais, eu digo para você, corra para Deus, pois Ele é o verdadeiro abrigo. Pare de ir para outros caminhos e direções. Só existe um caminho que vai te trazer paz e segurança, e ele se chama Jesus Cristo. Não há outro como ele. Você pode observar que ele coloca aqui: Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza, irmãos, eu entendo como um lugar elevado. Você não encontra uma fortaleza de 1 metro de altura. Você não encontra uma fortaleza que facilmente você transpõe, você ultrapassa. Mas você encontra uma fortaleza como algo praticamente impossível de ser acessado se você tentar invadir. É claro que à medida que nós estudamos a história, nós vemos que palácios foram conquistados. Nós observamos que grandes estruturas foram conquistadas. Porque nessa vida humana, natural nossa, irmãos, como eu disse, tudo aquilo que é construído pelo homem pode ser destruído, tudo aquilo que é construído pelo homem pode ser sim invadido. Mas aquilo que Deus constrói, irmãos, ninguém toca. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus estabelece, ninguém tem poder e autoridade para transpor, se Deus não permitir. Então o que você pode talvez estar vivendo é algo que Deus está permitindo, mas Ele continua no controle da sua vida. Amém? Ele ainda continua na direção da sua vida.
E mais uma vez o salmista diz, eu repito no capítulo 18 do versículo 2: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Fortaleza representa um lugar elevado, seguro, um símbolo de força, estabilidade e poder inabalável. Quantos reinos confiavam a sua segurança diante daquelas paredes enormes, pedras com peso incalculável, acreditando que aquilo seria suficiente para barrar e manter distante qualquer exército que tentava conquistar aquele reino, aquela cidade. Mas muitas fortalezas ruíram, muitas estruturas caíram por terra. E às vezes, irmãos, nós nos sentimos dessa maneira. Sabe, às vezes os ataques são tão grandes e por todos os lados, por todas as direções, que nos sentimos fracos, que nos sentimos cansados, que muitas das vezes sentimos uma certa prostração. Sabe aquele sentimento de esgotamento? Aquela falta, aquela vontade, sabe aquela falta de ânimo, de motivação que a gente está precisando. Eu poderia dizer para você tomar umas vitaminas. Eu poderia dizer para você procurar um médico. E seria válido isso. Eu poderia dizer para você descansar um pouquinho mais. Eu diria para você grandes conselhos nessas áreas. Na medicina, num spa. Olha que maravilha, sonho de consumo de toda mulher. Um spa, pesadelo de todos os homens. No mínimo 5.000, no mínimo. Mas eu poderia dizer para você várias alternativas. Poderia dizer para você até tire umas férias. Férias é bom demais. Estou para entrar de férias, olha que maravilha. Já sonho com esse momento que foi todo traçado no coração da Daniele, sem direito de eu decidir alguma coisa. A liberdade é difícil, irmãos. Mas todos os meus dias já estão contados. Acredita nisso? É brabo, irmão. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu poderia dizer para você qualquer outro caminho ou direção, mas eu acredito em um caminho que é infalível. Sabe, quando você se sentir fraco, desanimado, prostrado, recorra a Deus de todo o seu coração, pois Ele é a sua força. Irmãos, o mundo pode encontrar força, como eu disse, ele pode encontrar forças no spa, ele pode encontrar forças nas férias, ele pode encontrar forças viajando, ele pode encontrar forças em vários outros lugares, mas aqueles que conhecem a Deus precisam entender que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, amém? E quando você estiver caído e prostrado, o Senhor te elevará sobre uma rocha. Irmãos, Salmos capítulo 18, no versículo 16, avança um pouquinho que ele vai te dizer isso. Do alto me estendeu Ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Irmãos, esse é o Deus que quando a gente clama, Senhor, me socorre, Ele vem e nos resgata. Ele estende a mão, mas esse clamor é através da oração, é através dessa busca, é através de momentos. E quantas pessoas precisam de momentos assim, de instabilidade na sua vida para clamar a Deus?
Quantas pessoas precisam que a vida esteja de cabeças para o ar, ou de pontas para o ar, de pernas para o ar, da forma que você quiser. Quantas pessoas precisam, sabe, ser sacudidas para poder clamar a Deus. Mas lembre-se, lembre-se que o Senhor conhece o coração daqueles que se aproximam dele. O Senhor conhece. O Senhor conhece o coração daqueles que tentam apenas receber as dádivas de Deus, mas não querem nada com Deus. Aqueles que querem apenas o benefício, o milagre, a vantagem, mas Deus mesmo não querem. Se aproximam apenas para se dar bem. Mas que nessa noite você entenda que você não foi chamado por Deus para enfrentar essas lutas sozinhos. Entenda que nós somos ensinados a buscar forças no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, 10 vai dizer isso. Aonde ele vai dizer assim para a gente: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não tem outra forma, não tem outra maneira, não tem outra direção, irmãos. Mas tudo aquilo que permanece é aquilo que vem de Deus. Não enfrente nenhuma batalha, não enfrente nenhum desafio, acreditando apenas nas suas próprias forças, na sua capacidade. Por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha se dedicado, não perca a fé, porque é exatamente isso que o inimigo quer, que você se desgaste, que você desista. E quantas pessoas, irmãos, nadaram contra a onda, contra a corrente das águas, e hoje estão aí pelo mundo, desanimadas e cansadas, frustradas, decepcionadas. Por quê? Porque confiaram na sua força, confiaram na sua capacidade, naquilo que estavam fazendo, naquilo que estavam sendo treinados para fazer. Mas em vez disso, nessa noite, coloque a sua cabeça no lugar e pense assim: eu preciso me fortalecer em Deus. Eu preciso me fortalecer mais em Deus. A luta está grande, eu preciso mais de Deus. A luta está suave, eu preciso mais de Deus. Estou enfrentando lutas ou adversidade? Não importa. Tem aquele louvor que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Bacana demais isso, né? Independente do que aconteça, independente do resultado, se eu espero ou não esse resultado, continue adorando a Deus. Fortaleça-se na palavra de Deus, mantenha-se firme na oração e permaneça em comunhão com Deus. E assim você sairá vitorioso de qualquer luta e adversidade. Terceiro e último ponto que eu queria falar com você nessa noite. Eu já falei de um lugar seguro, de um lugar elevado, e agora eu queria te falar o seguinte: Deus é o nosso socorro, presença absoluta em todas as situações da nossa vida. Momento bom, Deus está lá. Momento ruim, Deus também estará, se assim nós permitirmos. Deus não é aquele Deus apenas que, quando estamos triunfando, Ele está com a gente. Pelo contrário, quando a gente passa por algumas decepções, algumas lutas, sempre vem ensinamento. Voltando ao texto áureo, vamos colocar dessa maneira, Salmos capítulo 46, no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente nas tribulações. E Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo porque ele estava em conexão com Deus, e nós venceremos essas lutas porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, amém? Ele te faz mais do que vencedor. Deus não é um socorro eventual. Você já viu quando você muitas das vezes liga para uma ambulância? Hoje nós temos aí alguns investimentos no serviço público para que haja um socorro rápido, um socorro aí imediato. Então você liga para a ambulância, liga para o SAMU, sabe? Às vezes a ambulância fica presa num trânsito, às vezes existe um congestionamento, demora um pouquinho mais do que deveria. Mas para Deus, irmãos, antes que algo aconteça, Ele já está presente na sua vida. Antes que algo comece a ruir, Deus já está presente lá contigo. Não é algo que você dependa de uma tecnologia, que você dependa de alguém. Você só precisa depender da sua fé. É só isso. A sua fé é o ramal direto com Deus. É a sua conexão direta com Deus. Deus não é um socorro eventual, mas Ele é um socorro presente em todas as situações. E Ele não se ausenta na crise, mas está ao nosso lado em todos os momentos. De uma forma tão linda e poética e verdadeira, existe o Salmo 23 que todos aqui conhecem. No versículo 4 que ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha que lugarzinho chato, irmãos. Olha que lugar difícil, complicado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande por lugares áridos, ainda que eu ande por lugares difíceis, aonde Deus não queria que eu estivesse, Ele estará com cada um de nós, guardando e protegendo os nossos corações. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dar um primeiro passo, porque a gente vê muito vídeo na internet, com textos como esse, com mensagens como essa, talvez até muito mais eloquentes e emotivas, mas se você observar, poucas delas te chamam a ter um compromisso com Deus, e isso é o principal. Sabe quando você recita o Salmo 91, mas quando você recita o Salmo 91 sem um compromisso com Deus, é como você colocar ali palavras vazias, sem fé, Mas quando você está debaixo da proteção de Deus, e verdadeiramente com todo o seu coração, pedindo ao Senhor e clamando a Ele, como neste Salmo 23, e eu imagino o Salmo 23, irmãos, uma leitura não como essa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não vejo o Salmo 93 dessa maneira, mas eu vejo uma pessoa numa condição de esperança e certeza, dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu enfrente desafios que nem a medicina pode vencer, como a morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E o Senhor Jesus venceu até mesmo a morte, que é algo que muitas das vezes a gente entra em pânico quando ela está próxima da gente. Tem gente que acha que Deus tarda, mas não falha.
tardar, ó Deus, perder o horário. Tem gente que acha que as coisas fogem do controle de Deus. Mas entenda bem, Deus age nem antes, nem depois, mas Ele age na hora certa e no momento que Ele quiser. Às vezes não é no nosso tempo. Às vezes nós queremos abreviar o sofrimento. Então nós desejamos e confundimos, achando que isso é fé. Não é, irmãos. Não é fé. Fé é você acreditar em Deus. Fé é você confiar em Deus, independente do que está acontecendo. Fé é uma certeza inabalável naquilo que você não está vendo, mas é uma promessa dentro de você, que te sustenta em todas as situações. E aí você entende que a hora certa, a hora de Deus, vai chegar na sua vida. Por isso, confie na presença de Deus, mesmo quando você não sentir nenhum arrepio, nenhum calafrio. Porque tem gente que acha que se arrepiou é a presença de Deus. Que nada, irmãos, pode ser um princípio aí de resfriado. Você pode estar resfriado achando que é a presença de Deus. Ah, me arrepiou do lado direito. Tu acredita que tem crente supersticioso dessa maneira? Do lado direito, ai, sentiu um arrepio. Nossa, do lado esquerdo, sentiu um arrepio. Irmãos, quantas das vezes, não sei se você passa por isso, você ora e fica assim, ó, silêncio. Aí você fala, Deus, me responde. Hoje em dia a situação está tão evoluída, irmãos, que antigamente no silêncio você escutava pelo menos um grilo. Sabe aquele grilo? Cri, cri. Hoje em dia nem isso tem mais. Está difícil você escutar um grilo. No máximo que você escuta é uma motosserra de um cano de descarga de uma YBR aí. Uma moto dessa aí que sai rasgando pelas ruas. Quantas vezes nós oramos, clamamos a Deus e parece que Ele não está ouvindo. Parece que nós estamos falando ao vento. Parece que nós estamos falando com ninguém. Mas nenhum clamor é desprezado por Deus. Nenhuma oração é desprezada por Deus. Existem pessoas, até incrédulas, que em determinado momento da sua vida despertam numa fé sobrenatural e passam a ter uma experiência diante de Deus tremenda. Porque a presença de Deus, ela não está ligada a anos de tradição. A presença de Deus, ela está ligada com a confiança de alguém que está buscando uma resposta em Deus. Essa confiança, eu já vi muitas orações dizendo assim, olha, eu não acredito, ou não acreditava, mas fulano acredita, então Deus, me ajuda nessa falta de fé. Quantas pessoas às vezes são até referências nesse sentido? Confie em Deus de todo o seu coração e acredite que Ele estará com você e virá em seu socorro. Para a gente encerrar, quando nós reconhecemos que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, nós podemos descansar e avançar com confiança, sabendo que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados. Irmãos, as tribulações virão, se a gente querer ou não, elas virão sobre nós. Em algum momento da vida, nós vamos enfrentar uma luta, uma adversidade,
que muitas das vezes vai tentar esmagar a nossa fé, vai tentar esmagar a confiança que nós temos, mas a garantia que nós temos nessa noite é que a presença de Deus e o poder de Deus estará conosco. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando estou fraco é que sou forte. Sabe por quê? Porque quando a gente está abatido, fraco, enfraquecido na nossa autoconfiança, Deus encontra uma oportunidade de falar com a gente. Então não espere o pior, não espere, sair dessa zona de conforto, não espere se desestabilizar para colocar Deus à frente da sua vida. Falamos no domingo, começar algo é bom, mas recomeçar algo na sua vida com Deus à frente, meu irmão, é uma experiência tremenda. Comece algo novo, mas eu digo para você, comece algo novo com Deus à frente, porque quem se refugia em Deus nunca será abalado, pois Ele é a nossa fortaleza e o nosso socorro por toda a eternidade, por todos os momentos e desafios. Eu queria que você fechasse os seus olhos e vou deixar esse tempo diante dessa palavra, e aquilo que Deus colocar no seu coração, peça a Ele em oração nessa noite. Peça a Ele: Senhor, olha, ouvimos aqui hoje que o Senhor é esse socorro bem presente, inabalável, uma rocha firme, e é isso que eu estou precisando para a minha vida, Senhor. É essa fortaleza, Senhor, que eu estou precisando para a minha vida. É essa estrutura, Senhor, que eu preciso para a minha casa. Atrai agora, neste momento, essa palavra para a sua vida. Comece a profetizar para dentro do seu lar, que o Senhor entre na sua casa agora, onde você estiver, e venha trazer uma novidade de vida. Venha trazer não apenas uma palavra motivacional, uma palavra de consolo, mas que Ele venha trazer para você a verdade eterna, que com Ele você estará melhor do que qualquer outra companhia. Aleluia, Jesus. Coloca, Deus, confiança nos nossos corações, Deus. Coloca, Senhor, a certeza, Senhor, dentro de cada um de nós agora. Começa, Deus, a blindar os nossos corações e mentes, ó Deus, diante dessa palavra, porque muitos ataques, ó Deus, até se materializarem, eles começam dentro de nós, no nosso ser interior, ó Deus. Muitas das vezes a nossa carne milita contra o nosso espírito, e ambos em conflito, tentando, Deus, um sobre o outro prevalecer. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha de uma forma poderosa, Senhor, colocando esta verdade nos nossos corações. Venha, Deus, mostrar a cada um aqui, Deus, tanto presente quanto online. Venha, Deus, mostrar esta verdade, aonde não existe um lugar seguro senão na Tua presença. Que possamos, ó Deus, abandonar todos os caminhos que nós encontramos como refúgios humanos, como refúgios limitados, Senhor, e possamos completamente obedecer e confiar no Senhor, Deus. Pai, traga à memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança nós encontramos em Ti, Deus. Que possamos lembrar que o Senhor é o nosso refúgio, que possamos lembrar que o Senhor Jesus
é a rocha inabalável nas nossas vidas, Pai. Mesmo nas maiores angústias e tribulações, mesmo diante de grandes desafios, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, Pai, e que possamos nos aproximar de Ti em uma oração e uma entrega verdadeira, confiante, Senhor, que possamos reconhecer que somente o Senhor é o nosso lugar seguro e renunciar qualquer outro refúgio, qualquer outro falso refúgio e engano, Pai. Fortalece, Deus, as nossas bases, fortalece, Deus, os relacionamentos, fortalece, Deus, a vida espiritual de cada um aqui nessa noite. Fortalece, Deus, qualquer ponto vulnerável na nossa vida, Deus, qualquer brecha venha fechar, ó Deus, em nome de Jesus, e sustenta-nos, ó Deus, com a Tua poderosa mão. Deus, nós clamamos pelo socorro, e nós não gritamos ao vento, pelo contrário, nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Socorre, Deus, nessas tribulações que nós temos, que tem nos assolado, Pai. Que hoje possamos crer, e não somente hoje, mas que esse alimento seja duradouro dentro de nós, Deus. Que essa palavra de esperança seja duradoura, Pai, aonde ela diz que o Senhor é um socorro presente. O Senhor nunca está ausente, nunca estará ocupado com outras coisas. Pelo contrário, Senhor, volta, Senhor, os teus olhos e ouvidos para o clamor da tua igreja nessa noite, para tudo que está sendo apresentado a ti, Deus, e responde, Senhor, e socorre a cada um. Antes mesmo de clamarmos, o Senhor já conhecia as nossas necessidades. O Senhor já conhecia as nossas petições, Deus. Mas nós reforçamos nessa noite, Deus, a nossa confiança em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Renova, Deus, a nossa confiança, a nossa força. Renova, Senhor, a cada um de nós. Que o louvor e a adoração não saia dos nossos lábios, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você acredita nessa oração que você fez? Você acredita num Deus de milagres que está cuidando de você? Então não desista, não pare, não mude a direção, porque não tem outro caminho que vai te sustentar, senão o Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar este encontro. Levante suas mãos, vamos orar por esses pedidos. Talvez algumas pessoas que ainda não tenham escutado uma palavra como essa, dizendo que o Senhor é o único lugar secreto, lugar de segurança. Mas olha que interessante e que tremendo. Alguém que acredita colocou esse pedido aqui. E a glória de Deus vai se manifestar nessas vidas em nome de Jesus. Pai, nós colocamos em Tua presença cada necessidade, cada pedido, cada fé que foi colocada aqui nesses papéis. E pedimos, ó Deus, venha com a Tua provisão, com o Teu cuidado, com o Teu socorro bem presente nessas vidas, Pai. Usa, Deus, a fé de cada irmão aqui, Deus, e faz, ó Deus, o sobrenatural nessas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus. Toca, Senhor, nas feridas da alma e do corpo. Restaura, Deus, tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está destruído. Fecha, Senhor, as brechas, e que essas pessoas tenham força, Deus, de abandonar todos os caminhos que afastam da Tua presença, Deus.
Restitui, ó Deus, aquilo que foi perdido. Restaura, Deus, aquilo que está quebrado. E em nome de Jesus, opera, Senhor, os teus sinais e maravilhas nessas vidas e nesse povo, Deus, que está aqui nesta noite. Venha, Deus, de uma forma sobrenatural abençoar a tua igreja e leva-nos, ó Deus, guardados, protegidos, livres, ó Deus, de todo o mal, e que possamos encontrar, ó Deus, um lugar de descanso na tua presença dentro da nossa casa, Deus. Que seja o nosso lar um lugar de refúgio, uma extensão, ó Deus, da tua casa. Pai, em nome de Jesus, tira tudo que não provém de ti de dentro do nosso lar. Que nenhuma amizade, Senhor, diferente, nenhum espírito diferente do teu, ó Deus, tenha força de entrar dentro da nossa casa. Que nenhuma palavra, Senhor, maldita tenha poder, ó Deus, dentro daquilo que o Senhor colocou como propósito nas nossas vidas. Abençoa, Deus, a nossa casa, a nossa família, abençoa, Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Antes de você sair, libera uma palavra para essa pessoa que está do seu lado, e que Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro, domingo, 9 horas da manhã. Eu não aguento, diz meu sonho.